Olá, eu sou o Pedro Buxerri Mendes e este é o podcast Ambição para Portugal. Vivemos num país cheio de talento e oportunidades, de ideias que nascem todos os dias, de um potencial que não para de crescer. Mas e se pudéssemos ir ainda mais longe? Fazer a diferença? Na KPMG, acreditamos que a ambição é o motor do futuro do nosso país. Por isso criámos o projeto Ambição para Portugal, um movimento que junta vozes, desafia o presente e constrói caminhos para um país mais competitivo, mais preparado e orientado para o crescimento. Porque a ambição não é só querer mais, é ajudar a fazer acontecer. KPMG. Fazer diferente faz a diferença. Cláudia Raposo, vice-governadora do Banco de Portugal. É assim, vice-governadora, não é? É isso mesmo. Vice-governadora. Académica, professora catedrática do ISEG. Ainda é? Sou. Sim, Estou de licença. Pronto, exato. Estudou fora quando ainda não era habitual. Estudou em Inglaterra. Em Inglaterra fiz o mestrado e o doutoramento. Oxford, não é? Não, fiz em Londres. LSE? London Business School, London na verdade, School. O doutoramento. E depois fui professora em Oxford. Sim. Aí ok. é que foi o início da carreira académica como profissional. E esteve lá até que ano? Tive até o ano 2000. Portanto, vim na viragem do milénio. E havia lá o Harry Potter, encontrou lá ou não? Não vi lá, mas andei exatamente pelos edifícios dos colleges onde foram filmadas. Uma das coisas que nós vamos falar aqui de ambição, a ambição para Portugal. Se calhar vamos começar aqui por uma parte inesperada, mas uma das coisas que eu mais gostei de ler a seu respeito foi que decidiu vir para Portugal para estar perto da família, da sua irmã e dos seus pais, e queria constituir família, que tem 2 filhas agora, não é? Certo? Exato. Ou seja, tinha esse objetivo, que é uma coisa que não encaixa muito bem com a ambição pessoal, para não encaixa até com a ambição pessoal, profissional, acho que encaixa, acho que é a pessoa sentir-se feliz e realizada, e nós não somos só nem um professor, nem um economista, né? É a pessoa completa, tem de se pensar como é que eu fico bem, o que é que eu quero fazer, não é? E às vezes isso até pode implicar algum sacrifício durante alguns anos de aspectos mais pessoais, de gostos pessoais, para profissionalmente ter as bases o melhor possível para depois poder escolher mais tarde. Mas no fim a pessoa deve acabar por fazer alguma coisa com. Mas a Clara dava aulas em Oxford, não é? Dava. Que é uma excelente carta para se jogar nos jantares de amigos, não é? Completamente. Pronto. Isto é um pedigree. Ui. E os seus amigos, a malta que conhecia, não achou estranho? Então, mas vais deixar Oxford? Acho que nem. Sim, principalmente as pessoas de lá, não é? Os colegas em Inglaterra achavam estranho, mas todos perceberam que eram questões pessoais, que era vontade de vir para Portugal. Eu foi exatamente no ano, decidi vir quando a minha irmã foi mãe. E eu de repente achei como é que eu não estou lá para conhecer a minha sobrinha, para a ver, tenho de esperar até ao próximo fim de semana, marcar um voo e ir lá ver. E nem havia Ryanair ainda, não é? Isso. E no fundo também já estava quase há 8 anos em Inglaterra. Na verdade, aquilo era o momento em que se ia tornar definitivo. E eu vou-me querer casar assim com estes homens aqui de Oxford e tal e qual isto, não é? Estes meus colegas daqui, é isto que eu quero depois para a minha vida toda. Eu quero ser isto ou quero ter uma vida diferente. E falar português, achei, para mim, por exemplo, achei que era importante o meu marido falar português como eu, porque por muito que eu fosse fluente em inglês, e relativamente, não é? Acho que não se consegue ter o mesmo nível de profundidade no diálogo se não é na nossa língua materna. Não sei, então são opções pessoais. Para mim isto era importante, se calhar para outras pessoas. Olha que o casamento dos meus pais correu bem e um era de um país e outro era de outro. A ver, perfeitamente, não digo o contrário, mas para mim era importante. Onde eu quero. Eu achei estranho, porque depois o seu percurso é percurso extraordinário, enfim, para todos os níveis, profissional, quero dizer, espero que pessoal também. Mas achei isto português, esta coisa da saudade, e achei isto um handicap, uma vantagem, qualquer coisa que nós podemos fazer funcionar a nosso favor? Nem sei se é português, era meu pessoal. Okay. Não sei se todas as pessoas têm exatamente esta vontade de vir. Os imigrantes depois um dia voltam, a saudade faz parte de nós.
Se calhar temos de facto, pelo menos até à nossa geração, educações em que ainda passamos muito tempo com a família toda, não é? Acho que se calhar mais do que noutros países temos a experiência de, desde a infância passámos se calhar mais tempo com os pais e com os avós e com os tios e não? Havia assim uma cultura mais de estarmos todos juntos, nas férias vai tudo junto ou encontra-se tudo, coisa que noutros países não é exatamente assim. Portanto, se calhar isso vai-nos ficando uma certa vontade de continuar a manter laços familiares mais próximos, o que implica muitas vezes proximidade geográfica. E para mim isso era importante. Se calhar continua a ser. Se calhar agora, com estas novas gerações em que os miúdos ficam mais horas nas escolas, em que as referências deles muitas vezes deixam de ser os pais e passam a ser os colegas, uns com os outros, o que querem da vida, e o seu referencial são o grupo, se calhar é um bocadinho diferente e já não sentem a mesma necessidade ou vontade de estar, de regressar ao país ou de viver no país, não sei, alguns sim, outros não, mas tenho mais dúvidas quanto a esta nova geração. Mas deixa-me aqui insistir, eu acho, depois de muitos anos, enfim, de levar com portugueses, eu acho que é uma coisa excelente que nós temos e que nos diferencia de outros povos. Esta coisa, mesmo passadas décadas, as pessoas vão para o mesmo sítio de férias, mesmo que fiquem alojados em sítios que até nem são muito bons, e continuam a ir grupos. Sim. Eu não sei se faz isso, eu faço isso, são momentos importantes no ano, não é? Importantes, não é? E é também para mim um sinal de não deslumbramento, que às vezes acontece quando nós progredimos, evoluímos e tal. Olha, vou dar aqui um exemplo assim. As pessoas às vezes perguntam muito como é que é estar naquelas reuniões em Frankfurt do Governing Council, com aquelas pessoas todas importantíssimas que nós vimos na televisão e que durante toda a vida fomos vendo e que agora se conhece, se trata com proximidade, é-se mais uma pessoa daquele grupo e tal e tal. Quer dizer, a primeira vez que se vai assim, uma pessoa vai com alguma expectativa e ver como é que funciona, não. Mas ao fim de poucos minutos aquilo já se tornou normal, banal, etc. E acho que se calhar os portugueses, pelo menos eu em relação a mim sinto isto, não é um grande achievement, não faço não é assim um ponto muito relevante, volto à minha vida normal sem qualquer deslumbramento desse ponto de vista. Isto pode ser um bocadinho também povo que conquistou tudo, perdeu tudo já, estamos bem com a vida com isso, a ambição já houve há muitos anos para descobrir coisas novas e entretanto ultrapassámos isso tudo, já houve traumas se calhar em gerações mais antigas e agora somos um povo maduro, se calhar. Pois, é isso, sim. Voltamos, eu gosto mesmo é disto, para que estar a viver o sonho de outra pessoa? Ou se para mim isto é que é o que me preenche mais. O que é que irrita naquele sentido de caramba, isto devia ser tão melhor ou tão mais fácil ou tão daquilo que vê à sua volta em Portugal e sem temas, ou seja, sem questões polémicas. Sim. O que é que vê que nós... Sim, sem estarmos a bater sempre naquelas mesmas teclas, está sempre toda a gente a queixar-se de tudo. Não. Aspectos que eu acho que dificultam a vida ou do país ou até que depois trazem para o debate público assim muita discordância e um tom desagradável que eu acho que seria evitável. Nós discriminamos muito a forma como avaliamos sucesso no que é serviço público ou privado. E, portanto, temos graus de exigência diferentes e particularmente em setores ou em atividades em que temos a concorrer agentes públicos e privados, eles concorrem com regras diferentes. E é muito difícil fazer a gestão de uma entidade pública, isto é uma coisa que eu aprendi com a gestão da universidade. Agora no Banco de Portugal também temos todos os problemas da contratação pública, etc. Mas somos a única instituição da nossa natureza, não temos nenhum concorrente em Portugal para o Banco Central. Enquanto que para as universidades, para qualquer empresa pública, para os hospitais, imagino para todas essas atividades, para as escolas, é difícil concorrer pelos mesmos clientes com regras diferentes, não é? Aquilo que muitas vezes para uma empresa privada é boa gestão, que eu escolhi estes tipos para a minha campanha de marketing e tal, porque são os melhores, porque estão sei o quê, e são estes, escolho esta entidade para trabalhar comigo porque sei que são os melhores, gostei muito deles e quero contratar este serviço por esta natureza e argumento desse ponto de vista.
para o equivalente numa instituição pública é um indício de corrupção ter escolhido aquele indivíduo ou aquela empresa sem ter feito um concurso, sem ter sido com base em critérios que estão lá todos escarrapachados, detalhados num caderno de encargos, etc. Portanto, é uma coisa que me entristece um bocadinho ver como nós fazemos uma avaliação, às vezes muito dura, dos serviços públicos ou não, quando não têm de facto as mesmas ferramentas. Mas isso não será um exclusivo nosso, não é? Não é um exclusivo nosso, tal. Na Europa em geral, quer dizer, os problemas, se estivéssemos a falar há uns meses atrás, era mais fácil apontarmos as dificuldades portuguesas ou até europeias de outra forma. Agora, com estas ameaças em que o mundo se encontra, com a quebra da parceria tão amigável com os Estados Unidos como tivemos durante muitos anos e a situação mais confusa, neste momento se calhar as nossas preocupações são outras, não são tanto as da ambição nacional exclusivamente, não é? Aquilo que mais me preocupa é, na Europa como um todo, é o processo de decisão europeu, que é dificílimo, não é? Eu não tinha de toda experiência daquelas reuniões de negociações em Bruxelas e agora tenho alguma, e de facto estarmos a conciliar interesses nacionais para decidir sobre todos os temas, e a opinião de todos tem de ser ouvida e tentar chegar-se a soluções unânimes por todos. Então é dificílimo, ou seja, nunca conseguimos decidir assim, esta é a melhor solução comum. Com isto aumentamos X% para todos e depois faz-se aqui uma redistribuição e logo se vê, não, ainda há muito cada um estar a defender o status quo do seu ponto de partida. Portanto, é uma limitação grande que também acaba, em última análise, a prejudicar-nos a nós em Portugal, porque nunca beneficiamos da escala que poderíamos ter no conjunto da Europa. Porque temos de ir, porque não somos suficientemente federados de certa forma, mas compreendo que assim seja, porque há muitas diferenças políticas entre os vários países. Agora, se temos mais ambição do que outros, menos, etc, tem a ver um bocadinho também com cultura de risco, não é? Para que é que nós somos educados, o que é que nós fazemos com o nosso dinheiro, que riscos é que estamos dispostos a correr nas nossas vidas. Uma das coisas que mais me espantou aqui nas campanhas eleitorais, depois os jornais fazem o assessment, fazem a verificação dos patrimónios dos candidatos, e muitos deles, quase todos, tinham dinheiro à ordem, tinham muito dinheiro à ordem. E eu acho um absurdo, enfim, não se suponho que a Clara também acha, embora não possa comentar. Mas achei ainda mais absurdo os próprios jornalistas não notarem que isso é um absurdo, não é? Portanto, pessoas com 60 e tal mil euros à ordem, não é? Muito pouca gente com carteira de títulos e a investir dinheiro, portanto, a tomar risco. Porque é que nós somos, da sua experiência de vida, vá até mais profissional, porque é que acha que somos tão avessos ao risco? Primeiro, não é um problema bastante português, mas não exclusivamente. Na Europa temos bastante isto, não é? As pessoas até poupamos muito mais na Europa do que até nos Estados Unidos, não é? Temos maior taxa de poupança, não? As pessoas põem a prazo, à ordem, não temos tanto aquilo de vou pôr o meu dinheiro em títulos de determinada natureza. Também posso perder, posso ganhar muito mais, também posso perder. Portanto, é o nível da aversão ao risco ou a forma como distribuímos o nosso dinheiro. Podíamos tentar criar aqui umas regras relativamente simples. Está-se a tentar na Europa, para ajudar a orientar as pessoas. Ponham um terço nisto, Pronto, invista de formas diferentes consoante o seu nível de rendimento, parte do dinheiro. No caso dos políticos, se calhar é relativamente justificável, não sei, pelas regras que existem de que para me candidatar ao que quer que seja. Eu, por exemplo, atualmente tenho imensas restrições a investir no que quer que seja pelas funções que desempenho, não é? Agora, acho normal que as pessoas façam investimentos variados. Nem sempre é simples perceber-se como é que se pode investir. É através de um banco, é através de que tipo de sociedade gestora. O político, em princípio, tem a obrigação de o saber. Afeta a avaliação que eu faço de um político a relação que ele tem com o dinheiro. Enfim, eu enquanto eleitor. Eu compreendo, e eu se calhar enquanto eleitor também, né? por causa destas funções não vou comentar o resto, claro, nem pensar. Mas porquê é que é tão... Porquê é que... Estou a perguntar para o ar. É porque as pessoas, se calhar, em certa medida, estão razoavelmente confortáveis e suficientemente confortáveis. E, portanto, também não sentem a necessidade de fazer diferente.
Sim. Isto tem dado mais ou menos para tudo aquilo mais ou menos que eu quero ir fazendo. Mas Portugal E, portanto, continua aquém de um potencial de crescimento que poderia. Bom, enfim. Sim, os miúdos Portugal, parecem ser um bocadinho diferentes, não é? Agora. Um bocadinho diferentes, um bocadinho com mais vontade de experimentar coisas diferentes. Até às vezes, se calhar, algumas coisas parvas no meio. E acho isso bom, as suas filhas investem, sabe? Acho bem, as minhas filhas não investem nada, as minhas filhas, tudo assim que se fala em finanças e tal, são logo um bocadinho. Mesmo a que está a estudar a gestão, tenta não se inclinar para estas áreas para não. Embora goste, mas não falar assim, não se meter tanto nestes assuntos. Mas sim, mas eu acho que é para investir, não é? E ensinei isso a minha vida toda. Isto que eu ensino a vida toda. Sim. A diversificar, toda a vida a ensinar a diversificar os investimentos. Pedem dicas de investimento? Às vezes, assim, a pessoa que me consulta mais é o meu pai, se calhar, que é super fluente em investimento, mas que de vez em quando me pergunta o que é que eu acho ou não, tudo em assuntos que não tragam conflitos de interesse. A nossa geração apanhou ali as privatizações, não é? Lembra-se? Então não me lembro. Não sei se foi a EDP, a Galp. Então não me lembro. Fomos todos, não é? Fomos todos, ou muitos de nós fomos. E depois aquilo estourou, não é? De certa forma. Não é? Houve muita gente. Houve ali uns traumas, não é? Tivemos ali aquela grande crise, tivemos uns traumas. Ou que não ganhou e depois ficou a pagar ao banco. Porque isto também não se pode pensar que são assim investimentos de curto prazo. A pessoa tem de ter alguma disciplina no investimento que está a fazer, não é? Pronto, isto é. Porque no curto prazo muita coisa pode acontecer. Agora, se eu investir durante muitos anos, em média, as ações, por exemplo, hão de ter em média mais rendimento do que as obrigações para o mesmo tipo de empresas. Não falar dos depósitos, mas. É isso. E os depósitos menos porque serão mais seguros. Portanto, isto tudo deve ter a remuneração certa para o nível de risco que nos faz correr. E nós é que temos de escolher um bocadinho nisto, um bocadinho naquilo, um bocadinho com tal. Sim. O risco faz parte da vida, não é? Mas também tem de se ensinar isso, não é? É isso, precisamente. Vê que caminhamos para um país. Enfim, vou outra vez usar o meu exemplo. Eu acho que uma das externalidades boas da imigração é nós virmos a ter filhos, netos, bisnetos que convivem com outras nacionalidades e com outra avaliação do que é o risco. E com outra noção do que é o risco. Porque há povos que têm uma relação diferente com o risco, como sabe, melhor do que eu. Acha que se nós pudéssemos mudar a relação que nós em Portugal temos com o risco, sobretudo o risco do investimento, temos todos a mania que percebemos imenso imobiliário, não sei se concorda comigo, todos percebemos imenso, é verdade. Mas estas coisas do dinheiro, e estando aqui no Banco de Portugal, e aproveito e agradeço-lhe a sua. Gostei imenso, fiz aqui um passeio muito difícil. É um gosto, é mesmo bom. Estava aqui o ouro, não está aqui o ouro. Não está aqui o ouro, o ouro está espalhado. Temos no Carregado, temos no Banco de Inglaterra, um bocadinho na Suíça e um bocadinho em França. Mas acha que se os portugueses lidassem melhor com estas coisas do dinheiro, haveria mais. Ou seja, haveria mais economia? Deixe-me usar esta expressão, a expressão é minha. No fundo, se eu pudesse pedir a um tipo qualquer, olha, queres investir 1 milhão ou 2 milhões, tenho aqui esta ideia, não sei o que. Isto em Portugal não acontece muito, não há muito capital de risco e o capital de risco que existe não tem muito sítio onde investir. É um problema português, é também um problema europeu. E sim, podia-se fazer mais com as poupanças que nós vamos tendo, não é? Se fosse aplicado de outra forma em empresas europeias, isto far-se-ia melhor. E não é só um problema de haver haver capital de risco a desenvolver-se, também é importante haver mais, não é? Portanto, aqueles especialistas que vão à procura de negócios que estão ainda a começar, muitos deles não vão ter sucesso, mas alguns vão ter, e os que tiverem vai ser tão grande que compensa as perdas que se fazem naqueles que não tinham de facto pernas para andar. Só que depois, quando estes negócios crescem, e nós até temos alguns exemplos em Portugal de negócios que aqui começaram e que depois até cresceram, e temos os unicórnios, etc., que depois acabam por, quando querem crescer mais, e fora, não é? Acham que têm de ir para fora e vão se capitalizar mais em bolsa nos Estados Unidos e não na Europa. Aí é que está, do meu ponto de vista, um problema grande a resolver. Ou seja, tem de se criar o hábito, um problema europeu, tem de se criar o hábito de estas empresas europeias serem cotadas em mercados europeus, porque não? O dinheiro não tem de fugir de uma localização para outra, em mercados europeus, e o capital vem.
E é aqui que aparecem esses projetos, e em vez de investir em bolsas fora da Europa, porque não investir em bolsas na Europa? Portanto, isto seria mais simples. Só que depois nós na Europa temos regras diferentes para os mercados de capitais em cada país, códigos comerciais diferentes para as empresas em cada país. Isto às vezes cria uma certa dificuldade. Agora, simplificar isto, aí é que é a grande simplificação que eu acho que ajudaria a nós percebermos que é fácil investir aqui, há oportunidades, se todos fizermos isto, cria-se a escala e as pessoas acho que aderirão a investir. Confesso que não faço ideia se faz parte das atribuições do Banco de Portugal, mas o regulador não deveria falar com as instituições, criem produtos que as pessoas compreendam melhor e tal. Isso não sei se faz parte das atribuições, confesso. Temos o Banco de Portugal, a CMVM, dos mercados de valores mobiliários, que faz este trabalho, e portanto, e nós próprios, e todos discutimos estes, até também no setor dos seguros. Portanto, há estas 3 entidades reguladoras e nós, no Conselho Nacional dos Supervisores Financeiros, estes assuntos estão discutidos. Agora temos até um projeto conjunto sobre a poupança e a segurança social, nos jornais é sempre os certificados da Forro, não é? Certificados o títulos do Estado, isso aí estamos a olhar para financiamento do Estado são sempre, em princípio, as formas de investimento com menos risco possível. Sei, não é? mas tem mais valor pop, não é? Tem mais valor pop do que. Do meu ponto de vista, não é aqui no Banco de Portugal mas a professora de finanças que ainda há dentro de mim fica doida, é isso? E aqui completamente fica doida, sabe que é importante investir noutras coisas, desenvolvermos outras coisas. São mesmo as empresas terem obrigações, ações cotadas, etc. Eu sou muito favorável. Houve um movimento nas últimas décadas de mais para private equity, de empresas que deixaram de ser cotadas e até isto, não é? Going dark, como se dizia na literatura sobre isto, e passam a têm o seu capital aberto de forma mais exclusiva e não tão nos mercados de capitais. Eu sou totalmente favorável a empresas cotadas, capital disperso, mais oportunidades de investimento para toda a gente, etc. E depois os próprios fundos de investimento permitirem essa gestão. A pessoa, Clara Raposo, lida com as falências, ou seja, mais uma vez falando do meu caso, eu próprio que leio sobre estas coisas e tenho um perfil de risco menos conservador que a maior parte dos meus amigos, por exemplo. Amigos até. Mas eu próprio dou por mim, quando ouço falar de alguma falência, preocupado e achar que o tipo foi meio vigarista e que o tipo não soube. Mas às vezes não é. Pronto, é isso. Às vezes não. E depois nós, quando pensamos o melhor sobre o assunto, não, os americanos falir na América não é visto como um pecado. Em Portugal é quase um pecado mortal, não sei se concorda, mas ter um amigo que faliu uma loja, um restaurante, fica assim uma nuvem, não é? É triste, fica ali um bocado. E o que é que a cidadã Clara acha quando ouve de um amigo que faliu uma loja, um negócio? Eu sou muito solidária e eu sou aquela pessoa, eu sou aquele amigo que quem tem um problema na vida sabe que não perde. Quando tem esse problema, ou seja, não desapareço, não estigmatizo essa natureza. Se alguém faz uma vigarice que me parece que foi vigarice, aí sim, claro, eu condeno e sou bastante vocal quanto a isso e desagradável e acho isto não se faz, isto é inadmissível. Agora, um azar, nem sequer é necessariamente má gestão, são projetos que não correm bem porque há condicionantes externos, porque tinham risco, não é? Claro. Poderiam correr muito bem ou não e a pessoa tentou. Acho que cada vez mais, e em particular para a nova geração, já não é um problema o falir e o recomeçar, não é? Esperar-se que as pessoas recomecem é importante, é mais normal. Acho que isso está a mudar e essa cultura sim. Começa-se um projeto, correu mal, vai-se a outro, tenta-se novamente, sim, não é? Claro que para a nossa cultura em que estamos habituados a haver muita proteção social, se calhar até teríamos melhores condições para arriscar mais, não é? Porque temos quem no fim temos tido. E temos a família também. Estado e família que nos ajudam. Temos de pensar um bocadinho nisso, não é? Mas acaba por muitas vezes não ser uma decisão só individual do empreendedor, acaba por precisar ali de um suporte, de uma base que tem de ter um mínimo para onde. Mas as suas filhas, os seus sobrinhos quiserem fazer uma empresa, fica aflita ou acha? Não fico nada aflita. Até acho que deviam ter a iniciativa, não fico aflita. Não é? Embora eu tenha sido educada, não é, pelos meus pais para ser independente financeiramente, tratar de
E como nós também não éramos nem milionários nem perto disso, era assim, tudo ali contado, ali tudo sem grandes dificuldades, mas assim, aquela família normal, trabalhava o pai, trabalhava a mãe e era disso que vivíamos e sempre assim foi. Também não havia uma base enorme para eu pensar em ter uma ideia para me lançar no mundo dos negócios com um projeto novo. Uma filha sua a desafiar e lhe pedir, não sei, 50 mil euros. Sim, imagino. para um projeto qualquer, se for uma coisa que eu acho que tem pernas para andar, eu não diria que não assim à partida. E elas vão ouvir isto se calhar. Sim. E não diria que não à partida. Se eu vir um projeto com interesse, não diria que não à partida. Acharia bem. Sim. Terem um negócio, lançarem-se, acho que sim. Sim. Sinceramente, com isto estou a ser sincera. Sim. E de alguma forma faz falta, não é? Para usar uma expressão. Faz falta alguém aparecer em iniciativas novas, não é? Coisas novas, até porque as economias vão mudando, tipo, não é? Agora quando a tecnologia é diferente, etc. Tem de se perceber o que é que as pessoas vão querer. Certo. Daqui a uns anos e se nós temos capacidade de oferecer isso, que as pessoas, o que é que eu posso fazer para estas pessoas que daqui a uns anos vão estar a consumir o quê? Acho que é nisso que estes mais novos agora têm de pensar para canalizarem as suas ideias para isso e depois ver como é que nós nos conseguimos diferenciar, como é que as pessoas vão ser, o que é que vão querer. Vamos experimentar isto. Uns vão conseguir. Como é que a Clara acha que a malta dos 20 e pouco, os teens, já estou perdido, geração não sei quantas. Agora são o beta. Nós somos os X. Nós somos os X, não é? Depois vieram os millennials e depois os Zs. Pronto, como é que acha os Zs? Pronto, como é que acha que os Zs nos veem? Acha que nos acham. Achar que nós somos uns chatos. Chato, sim. Estamos sempre a queixar. E ultrapassados e tal. Acho que os pais. Isto é. Eu acho os pais portugueses, pelo menos aqueles com assim, vou tentar não ser muito impopular, muito impopular nisto que vou dizer, não é por mal, mas acho que por vezes são eles que projetam determinadas ambições ou transferiram para os filhos algumas frustrações eventuais que tenham, como aquelas coisas, todos têm de emigrar porque cá não há oportunidades suficientes e não sei o quê. Acho que nos tornamos talvez um bocado chatos para com os filhos que depois sentem que são uns fracassados se cá estão e arranjam um emprego que até pode vir a correr muito bem e até podem vir a ter uma ideia depois para fazerem qualquer coisa inovadora cá e não necessariamente fora. Sendo que eu também sou favorável, toda a gente tem alguma experiência internacional, tudo bem, mas não tem de ser para todos ou necessariamente ficarem a vida inteira. Sim, acho que eles nos veem como chatos. Mas chatos, botas de elástico ou só chatos? Assim, um bocadinho, eu acho que botas de elástico, eu não sei, olha, eu tenho um primos dos meus pais, não é? Que educaram filhos também da minha geração e tal, e que às vezes se referiam assim, são filhos ricos de pais pobres, esta geração, que é o que nós agora somos se calhar um bocadinho acomodados, vivemos razoavelmente bem aqui um conjunto de filhos ricos, entre aspas, de pais pobres, e educámos os nossos filhos com muita proteção a vários níveis e muitos ficaram um bocadinho infantilizados, se calhar referimos-nos muito aos filhos que já são adultos como os miúdos, etc. E eles se calhar para serem mesmo independentes e adultos acabam por sentir essa necessidade de saírem do nosso olhar durante uns tempos e se calhar irem viver até bem pior para outros países, não é? Porque muitos destes nossos jovens bem qualificados que vão para fora para começarem uma vida profissional, etc., também não vão viver para umas mansões fantásticas, também enfrentam o problema da habitação noutros países, claro. E se calhar aí estão mais disponíveis para continuarem a viver em quartos e vida tipo estudante quando já estão a trabalhar do que estariam ficando em Lisboa. Não estou a dizer que isto é generalizado, mas em alguns casos é uma vontade de ir ver o mundo sem o olhar dos pais. Basta estar aqui meia hora consigo para perceber que a Clara é uma pessoa com muita energia. No seu grupo de amigos, a Clara é entusiasta que diz deixa-o estar, larga-o, deixa-o ir para fora? Ou... Não falamos muito sobre os filhos. Não? Assim, não falo assim quase nunca sobre os filhos dos outros, acho eu. Não lhe pedem conselhos? Sim, mas digo normal. Sim, mas não. Conselhos, eu não detesto dar conselhos, por isso é normal que não me peçam. Acho que não consigo dar, porque as pessoas são mesmo diferentes umas das outras.
mas sou capaz de dizer, deixa só em paz. Se calhar é mais isso, de facto. Deixa fazer, deixa ir. Deixa como se sentem, não é? Quando foi professora em Inglaterra e depois professora em Portugal, falando do aluno médio, não é? Nem o aluno extraordinário, nem o aluno péssimo, nem o mandrião, nem o muito aplicado. Consegue ver alguma diferença? Consegue partilhar alguma diferença entre um jovem português, um italiano, um inglês, um grego, um chinês, um coreano? Até vendo cá, porque temos muitos internacionais que estudam agora em Portugal, pelo menos nas escolas de economia. Dos normais, dos miúdos normais, dos alunos normais, não posso ser miúdos, de facto. Acho que começam a ser menos diferentes uns dos outros. Se calhar este modelo Erasmus de todos andarem por vários países, começamos a ter mais semelhanças de comportamento entre estes alunos. Os nossos talvez continuem a ter mais ligação à família e as férias no mesmo sítio, outra vez a conversa inicial que aqui tivemos, e portanto pode haver um bocadinho aí. E em termos de atitudes perante o risco, se calhar de alguns países estão mais habituados de facto a viverem mais sozinhos, a terem menos apoio dos pais a determinada altura e portanto alguns mais habituados a viver com menos coisas, de forma mais frugal verdadeiramente, mas sinceramente acho que as diferenças estão mais dissipadas e já é mais fácil interagirem uns com os outros e misturarem-se. Problemas académicos, enfim, neste caso académicos. Em termos de formação, etc. A dinâmica nas aulas, isso é diferente, mas também, quer dizer, há países que sistematicamente, da minha experiência, nos enviam pessoas mesmo bem preparadas academicamente, não é? Os italianos são quase sempre os médios, não é? São bons, é ótima formação clássica. Às vezes não é aquela formação mais tudo o último grito da moda que traz as pessoas mais preparadas. Aquela formação assim muito antiga, leram os clássicos todos, estudaram tudo tal, fizeram a temática toda à mão. Deve ter sido assim. São sempre pessoas bem preparadas, com muita capacidade. Quando aparece qualquer coisa nova, trazem-nos sempre qualquer coisa interessante e muito bem empacotada, escrevem bem, estão habituados a escrever o ensaio, a fazer a tesina, a pequena tese, tal. Não, os italianos bem preparados. Os holandeses também quantitativos e assim, ou seja, há muitos daqueles nossos estereótipos que nós temos que acabam por funcionar um bocadinho na prática. Bem preparados, sim, os portugueses bem, em geral, não é? Nós damos boa preparação aos nossos alunos, eles quando vão para fora em intercâmbios ou fazer os mestrados fora, depois de terem feito cá licenciaturas, fazem bem. Portanto, o nosso mesmo, os médios fazem bem, não fazem médio, fazem bem. Portanto, é porque não é assim pior a preparação que nós estamos a dar, torna-os competitivos a esse nível. Uns são mais agressivos do que outros, de facto. Há pessoas que estão mais habituadas a falar em público. Há sistemas de ensino em que os estudantes falam mais. Nas aulas participam, os nossos menos. Têm de se desenvolver mais também, as raparigas menos do que os rapazes. Enfim, ainda é um grande atraso em algumas coisas que nós temos de conseguir ir corrigindo. Mas não acho que à partida os portugueses estejam mais aversos ao risco necessariamente nesta nova geração do que os outros. Aliás, esta imigração que temos tido é demonstrativa disso, que eles preparam-se, vão experimentar coisas diferentes. Claro, e alguns também voltam. Uma última pergunta. Não, uma pergunta é mais uma que partilhasse connosco. O que é que, enfim, qual é o danoninho? Danoninho é uma expressão que nós usávamos, não é? Qual é o danoninho que nos falta? Qual é a ambição? Qual é enfim, para de uma vez por todas deixarmos também fazer podcast com estas perguntas no fim? É assim, eu acho que tem havido progressos ótimos. Eu se calhar não sou a pessoa ideal para vir dizer falta-nos muita ambição, porque acho que nós somos relativamente bem sucedidos. Então estas últimas décadas somos relativamente bem sucedidos e tivemos também, por exemplo, a aversão ao risco, etc. É natural que exista alguma, porque nós estamos a recuperar de uma crise financeira que afetou Portugal bastante profundamente. E tivemos nestes últimos anos um processo de desendividamento muito significativo que também era necessário, não é? Menos dívida do Estado, menos dívida das empresas, menos dívida das famílias. E portanto, agora que já estamos mais confortáveis, se calhar é que é a altura de reativar o danoninho, se quisermos dizer assim, o danoninho de queremos investir, ser mais investidores e não apenas poupadores, não é? Vamos poupar, consumir, mas
queremos ter um bocadinho mais de ambição nas aplicações financeiras que fazemos, queremos investir mais em empresas, etc, etc. Eu, por exemplo, antes de vir para o Banco de Portugal, e ainda estava no ISEG e era presidente do ISEG, tive um desafio profissional que para mim foi também interessante, que foi o projeto da Green Volt, essa empresa de energias renováveis. Eu fui presidente do Conselho de Administração da Green Volt, não é? Na altura, aqueles investidores que eram um dos poucos exemplos que nós temos de grupo empresarial português, em que ainda lá temos os fundadores, não é? Na altura, que entretanto já venderam, já depois de ter saído, etc., com o João Manceneto, CEO, desafiaram-me para ser eu presidente do Conselho de Administração daquele grupo. E foi bestial, porque fizemos oferta pública inicial, foi levar para a Bolsa, foi imensa ambição, foi transformar uma empresa relativamente pequena no setor da energia numa empresa grande ao nível europeu, numa multinacional. Ao fim de 2 anos já estava em 13 países, etc, etc, porque era sempre possível. E uma coisa que eu aí aprendi é que nunca era exatamente verdade que em Portugal não havia o dinheiro suficiente para fazer as coisas. Muitas vezes o que faltava eram as ideias e, portanto, é ter mais ideias e levá-las mais para o mercado. Boa, obrigada, Clara. Obrigada. Este episódio teve sonoplastia de João Luís Amorim, coordenação de João Filipe Lopes, fotografia de Matilde Fieschi e Nuno Fox, capa de Tiago Pereira Santos e direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Pedro Buxerri Mendes, volto na próxima semana com mais ambição para Portugal. Vivemos num país cheio de talento e oportunidades, de ideias que nascem todos os dias, de um potencial que não para de crescer. Mas e se pudéssemos ir ainda mais longe? Fazer a diferença? Na KPMG, acreditamos que a ambição é o motor do futuro do nosso país. Por isso criámos o projeto Ambição para Portugal, um movimento que junta vozes, desafia o presente e constrói caminhos para um país mais competitivo, mais preparado e orientado para o crescimento. Porque a ambição não é só querer mais, é ajudar a fazer acontecer. KPMG. Fazer diferente faz a diferença.